Graça e paz, irmão. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós vamos iniciar nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu vou dar mais uns minutinhos aí, você fique conectado. Vou dar uns 2 minutinhos aí para que o pessoal possa se conectar, possa ir entrando e assistindo. Se acomode aí na sua casa. Não deixe que nada roube a sua atenção. Não deixe que nada roube nesse momento o seu tempo precioso de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Infelizmente, ainda não estamos como igreja física, como igreja presente, né, como comunidade. Ainda estamos com as portas dos templos fechadas por conta deste problema, desta pandemia e da decisão dos poderes competentes, mas estamos aqui como a igreja do Senhor, a igreja que nada pode abalar. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É impossível Satanás vencer a igreja. É impossível. E nós estamos aqui com as portas do templo fechadas, mas as portas do Senhor abertas para o seu coração, abertas para a sua vida, para que você possa ser cheio da parte de Deus, cheio daquilo que Deus, da unção de Deus, daquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós vamos já começar o nosso estudo, a nossa aula de hoje, que se baseia no Salmo 137. Já pode abrindo a sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 137, nós vamos ver versículo por versículo. Eu queria que você, se você quiser anotar, fazer alguma anotação, pegue aí uma caneta, pegue um papel e anote, para que você possa posteriormente estar dando continuidade neste estudo, tá bom? Nós vamos, nesse momento, nós somos lá, para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, que não nos conhece, sou o pastor Carlos Alexandre, pastor da Igreja Batista Água da Vida. Essa daqui é a Igreja Batista Água da Vida, realizando a Escola Bíblica online, uma vez que não podemos estar juntos como igreja, aglomerados, né? Mas estamos como igreja, cada um na sua casa, porque nós somos a igreja. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, que um dia foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um dia que teve o seu pecado perdoado, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja viva do soberano Deus. É sobre você que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. É sobre a sua vida. Porque em nós temos uma proteção. Nós temos uma proteção maravilhosa que é o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Eu gostaria nesse momento de estar orando com você na sua casa. Você que estiver aí na sua casa nos assistindo, feche seus olhos juntamente com a sua família e eleve agora o seu pensamento no Senhor e entre em concordância com a nossa oração nesse momento. Vamos orar ao Senhor e logo após estaremos iniciando o nosso estudo. Oremos ao Senhor. Pai de amor, grandioso Deus, bondoso Pai, nós estamos, Senhor, nesta manhã maravilhosa, nesta manhã abençoada, onde o Senhor separou, neste dia, Senhor, no domingo, que é o dia do Senhor, onde o Senhor separou para nós te louvarmos, bendizermos o seu nome, adorarmos o Senhor. Pai, nós queremos nesta manhã glorificar ao Senhor pelo ar que nós temos, pelo dom da vida que nos deu. Queremos nesta manhã, Senhor, nos apresentar diante de Ti, pedindo perdão, Senhor, por nossas falhas, pecados,
Ó Deus, que o Senhor venha visitar o nosso coração, visitar a nossa mente, Senhor. Que o Senhor venha fazer morada, ó Deus, em nós cada vez mais, para que nós possamos experimentar sempre, Senhor amado, a Tua unção, a Tua presença. Pai, nós queremos nesta manhã, nessa escola bíblica online, ó Deus, porque ainda estamos enfrentando, Senhor, essas dificuldades. E de antemão eu já peço ao Senhor que o Senhor venha, em nome de Jesus, Senhor amado, parar com esse vírus, que o Senhor venha aniquilar, Deus, este inimigo invisível, Senhor, que nós não conseguimos ver, mas que tem assolado nossas famílias, que tem matado tantas pessoas. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, para que tudo seja restabelecido, para que a Tua igreja abra as portas fisicamente, para que nós possamos voltar ao normal com nossos cultos públicos, ó Deus, com a presença de todos os irmãos. Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos o estudo desta manhã, que seja uma manhã gloriosa, que seja uma manhã maravilhosa, que nós possamos separar essa horinha, Senhor, aqui, para aprender mais de Ti, que nada venha roubar a atenção dos Seus filhos. Visita cada uma casa nesse momento, que está, ó Deus, nos acompanhando pelo Facebook, que está nos acompanhando, Senhor, pelo Instagram. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada igreja no seu lar nesse momento. Pai, que eles cresçam em graça, que eles cresçam em conhecimento, que eles cresçam em amor, Pai. Nós pedimos ao Senhor, toma a direção deste estudo e que nós possamos aprender mais da Tua palavra. É a oração que eu faço a Ti, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Graça e paz. Salmos 137. 137 eu estarei lendo, preste atenção na leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos e lembramo-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrassem, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apague-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu quero trabalhar com você hoje esse estudo, que tem por tema: quando o povo desiste de cantar. Quando o povo desiste de cantar. Então, queridos, eu quero começar, dizendo para você que um escritor famoso, ele afirmou que antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje. E nem antigas mágoas devem estragar o seu presente. Então nada é suficiente. Nada de bênção passada é suficiente para a vida de hoje. Muito menos as mágoas antigas, elas são suficientes para estragar o nosso presente. Esse texto, ele fala do cativeiro babilônico. O pior cativeiro que Israel já viveu. Israel já havia vivido um cativeiro antes de 400 anos. Um cativeiro onde, lá no Egito, onde vocês sabem que Moisés libertou
Moisés tirou eles da terra do Egito. Um cativeiro onde eles passaram muitos séculos, 4 séculos, presos, vivendo uma prisão, vivendo um problema enorme na sua vida. Porém, esse não foi o pior cativeiro. O pior cativeiro de Israel foi o cativeiro babilônico, que eles ficaram 70 anos. Mas foi o cativeiro babilônico, né? E eles ficaram ali, sofreram demais naquele lugar. Nós precisamos entender que esse texto, ele fala do cativeiro babilônico, mas é um texto pós-babilônico. A gloriosa cidade de Jerusalém havia sido invadida, havia sido saqueada, havia sido destruída por Nabucodonosor por volta dos anos 586 a.C. O povo de Judá, por não ouvir a voz de Deus e por se corromper moral e espiritualmente, ele foi levado cativo, foi levado como consequência ao aprisionamento, ao cativeiro, à escravidão babilônica. Foi um cerco doloroso, foi algo terrível. Naqueles 70 anos, os jovens, eles foram esmagados. Os jovens, eles foram esmagados e passados ao fio da espada. As crianças, esmagadas sobre as pedras. Sobre as pedras. Muitas pessoas morreram. As meninas, as mulheres, as jovens, as moças, eram forçadas a terem relações sexuais, eram violentadas por aqueles que assolavam. Então foi um momento, um período de 70 anos, mas um período muito difícil, muito complicado para a história de Israel. Os que morreram à espada, os que tiveram suas cabeças decepadas, que morreram pela espada, eles poderiam se considerar mais felizes do que aqueles que morriam de fome dentro daquelas muralhas. Passavam sem comer nada até a morte. Os que tentavam escapar do cerco da morte, quando saíam das cidades, eram encurralados pelos edomitas, que festejavam a ruína de Jerusalém, que se alegravam com a destruição de Jerusalém. E o povo viveu nesse cativeiro por 70 anos. E aqueles que voltaram estão lembrando agora do seu passado. Estão lembrando do seu passado. Estão vivendo, na verdade, uma reminiscência amarga, uma lembrança amarga. Eles estão desenterrando um passado de dor. Porque este texto do Salmo 137, ele é um texto pós-babilônico, pós-cativeiro. Só que agora eles estão lembrando do que eles viveram. Estão fazendo incursões pelos corredores sombrios das lembranças que um dia os fizeram sofrer. E eles lembraram, e lembram, quando deixaram de cantar. Eles se lembram quando penduraram as suas harpas. Queridos, o cativeiro já havia passado, mas as memórias amargas ainda não. O cativeiro e o aprisionamento de Israel já havia passado, mas eles ainda estavam aprisionados emocionalmente, aprisionados em suas lembranças. Será que nós também não somos assim de vez em quando? De vez em quando nós não somos também assaltados pelas crises medonhas? De vez em quando a vida da gente não fica meio estranha? Será que de vez em quando a gente não perde a doçura da vida? A gente fica amargo, azedo. Nós nos trancamos, nos fechamos. Deixamos que as circunstâncias comecem a determinar
as nossas emoções, as nossas ações, e muitas vezes por conta disso a gente não deixa de cantar, muitas vezes por conta disso a gente não deixa de cantar, a gente não deixa de exaltar, de louvar, e sem menos esperar, nós nos tornamos muitas vezes um poço de amargura, um poço de amargura. Por que isso? Porque é fácil cantar em Sião. É fácil cantar os cânticos de Sião quando a gente está em Sião. É fácil você cantar na igreja. É fácil você se alegrar na igreja quando você está na igreja. É fácil quando tudo está bem, você começa a exaltar a Deus e adorar a Deus através dos cânticos. Mas difícil é quando você tem que cantar isso em lugares que você não era para estar. Só que a Bíblia diz que nós somos chamados a entoar cânticos ao Senhor no cativeiro, em Babilônia, no aperto. Você é convidado a cantar ao Senhor, a exaltar o Senhor no seu aperto. Você é convidado a exaltar o Senhor debaixo de uma opressão, no meio da dor, no meio do luto, no seu prejuízo, na afronta, na enfermidade. São nessas circunstâncias que o Senhor nos chama para cantar, que o Senhor nos chama para exaltar. Nós não podemos deixar, queridos, que a crise nos endureça, nos torne secos. Eu quero dizer para você que a nossa espiritualidade, ela não pode ficar presa só no contexto sagrado, ou do sagrado. Não pode. Por quê? Porque tem gente que é uma bênção na igreja. Tem gente que canta os cânticos de Sião com exultação em Sião. Ficam exaltando e louvando a Deus enquanto estão em Sião, enquanto estão na igreja. Mas ficam amargos, ficam duros de coração e começam a praguejar diante das adversidades, dos problemas, do estranho. Nós devemos cantar como Jó. Mesmo em meio ao prejuízo financeiro, mesmo surrado pela dor, mesmo vivendo o luto da perda dos seus entes queridos, mesmo na agonia da enfermidade, mesmo na incompreensão conjugal, mesmo quando os amigos nos acusam levianamente, Jó vai dizer: ó, o Senhor Deus me deu e o Senhor Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Me faz lembrar aqui o que diz em Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja alimento nos campos, todavia eu me alegrarei e exultarei no nome do Deus, do Senhor dos Exércitos, Deus da minha salvação, no nome do Senhor. Entenda aquilo. Foi na adversidade. Muitas vezes a gente canta em nossa igreja e a gente diz: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Mas no momento em que nós passamos pela adversidade, a pergunta que fica para nós é: nós estamos cantando nos dias de crise? Nós estamos exaltando ao Senhor no dia da angústia? Você que está vivendo hoje esse momento, nós que estamos vivendo esse momento de turbulência na história da humanidade, na história da igreja, um momento onde nós precisamos fechar as portas físicas da nossa igreja. Você em casa, você tem exaltado ao Senhor? Você tem sido a igreja do Senhor? Você tem separado momentos para ouvir a ministração da parte de Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus? Como você tem reagido diante dessas circunstâncias que têm aparecido? Então, queridos, nós precisamos entender
que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles haviam desistido de cantar. Por que eles haviam desistido de cantar? Por causa das lembranças amargas da crise. No versículo 1 ao versículo 4, ele vai falar: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, e lembramos-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Olha que interessante. Judá, o povo de Israel, haviam se desviado de Deus. Haviam se afastado das promessas, dos mandamentos do Senhor. Homens maus, no meio de Jerusalém, no meio de Israel, se levantaram em Jerusalém. Homens como Acais, homens como Manassés, reis terríveis, que se levantaram para destruir e abominaram o nome do nosso Deus. O povo, por conta disso, começou a deixar as leis do Senhor de lado. Começou a não dar ouvido ao que Deus havia mandado. E Deus então levanta profetas, mas o povo perseguia os profetas. O povo matava os profetas. Eles se matavam uns aos outros. E a nação toda se corrompeu. Os ricos oprimiam os pobres. Veja, os juízes aceitavam suborno e vendiam sentenças para oprimir os mais fracos. Veja a razão do cativeiro babilônico. Queridos, nada acontece por acaso. Certamente, quando enfrentamos um aprisionamento, quando enfrentamos um juízo da parte de Deus, é porque algum princípio foi quebrado. Algum princípio foi quebrado. E eles quebraram esses princípios. Eles quebraram. Então Deus trouxe a Babilônia. Deus trouxe a eles e entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. O povo foi levado para uma terra estranha, uma terra que eles não conheciam. Quando eles foram levados para lá cativos, eles perderam as suas terras, perderam a sua pátria, perderam a sua liberdade, perderam muitas vezes as suas famílias, mas agora são escravos em terra estrangeira, em terra estranha. Crise. A crise chegou para Israel. Isso te faz lembrar alguma coisa? O que nós estamos vivendo hoje? O que nós estamos vivendo hoje? A Bíblia fala de que se questiona, a não ser dos seus próprios pecados. Nós estamos vivendo um período turbulento, mas nós temos que, ao invés de ficarmos pensando ou ficarmos nervosos, a gente precisa pensar o que causou isso. O que nos fez a chegar a esse momento. O que aconteceu no mundo espiritual para que a gente pudesse chegar a esse momento. Isso a gente precisa pensar. Israel vivia agora uma crise. Que tipo de crise Israel enfrentava? Que tipo de crise eles estavam enfrentando aqui? Primeira crise que eles enfrentaram foi a crise da desinstalação. Veja, logo no versículo 1, eles estão falando às margens do rio da Babilônia. Ou seja, eles estão onde não gostariam de estar. Pisando no chão onde não gostariam de pisar, em hipótese alguma. Eles foram arrancados do seu lar. Seus vínculos foram quebrados e tudo que eles amavam foi violentado, foi tirado. Eles perderam as suas raízes. A vontade deles já não eram mais respeitadas. Já não eram mais respeitadas.
Eles perderam a sua liberdade. Agora, eles são tratados como coisas, como objetos. Perderam seus bens, perderam suas casas, perderam suas famílias, perderam seu tempo, perderam sua cidade, perderam sua cidadania, foram despojados da sua terra. E no versículo 3, eles falam justamente isso. Eles dizem, eles que nos levaram cativos. Ou seja, eles se tornaram impotentes para reverter aquela situação, para reverter aquela condição. E eles estão chamando os nossos opressores. Você sabe o que é opressão? Opressão é serviço pesado. Opressão é ausência de riso. Opressão é o cerco permanente. Opressão é o muro por todos os lados, é o esgotamento de todos os recursos. Talvez essa seja a sua situação hoje. Talvez você também já desistiu de cantar. Você também já desistiu de pendurar. Você também já pendurou suas harpas. Desistiu de cantar. Porque você está onde não gostaria de estar. Fazendo o que não gostaria de fazer. Talvez a sua vida tenha sido virada de cabeça para baixo. E isso está te fazendo viver esse momento de crise e você não está sentindo mais vontade de cantar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Então a primeira crise que eles viveram nesse pós-babilônico, eles estavam se lembrando que eles viveram na Babilônia, foi a crise da desinstalação. Eles saíram da sua terra. E não saíram porque queriam sair, saíram forçados. Saíram obrigados e oprimidos. Uma outra crise que eles enfrentaram foi a crise da apatia coletiva. Ainda no versículo 1, ele vai falar assim, nós nos assentávamos. Nos assentávamos. O que é apatia? Apatia é desânimo crônico. É morte da esperança. Apatia é aceitação passiva da derrota. Apatia é decretação do fracasso. Apatia é desistir de lutar. É se dar por vencido. É aceitar o caos com naturalidade. Apatia é apostar que a crise é imutável. É crer que isso nunca vai melhorar. Que as tragédias são irremediáveis. Que nada e nem ninguém pode dar jeito no caos da nossa vida. Eles não se assentam para formular uma estratégia de reação diante do barbarismo histórico, desse problema que eles viveram. Eles não estão ali procurando reagir, procurando sair daquela situação. Eles se assentam para contemplarem a tragédia. Eles se assentam para flertarem com a miséria. Eles vão só olhar só na direção do nada. Eles se assentam para achar que não existe mais solução, que não existe mais volta nem retorno. Por isso que eles se assentam. Por quê? Porque falta sonho para sonhar. Eles estavam tão feridos, mas tão feridos, que já não sonhavam mais. Já não tinham mais esperança. Já não esperavam mais. Falta o amanhã da tragédia de hoje. E eles então, queridos, sentaram ali. Sentaram daquele jeito para se adaptar ao desespero, para se acomodar a um suicídio cotidiano. Estavam se matando dia após dia. A apatia do povo, a apatia daquela situação, daquele povo era coletiva. Todos estavam dessa forma.
Não era apenas uma pessoa que estava assim. Todo o povo estava apático. Todos estavam apáticos. E não existia uma pessoa naquele momento para desneurotizar esses pensamentos, essa gente. Todos estavam completamente desanimados. Como está a sua vida? Você é uma pessoa apática? Você é uma pessoa que aceita a derrota com facilidade? Você é uma pessoa que se entrega diante da adversidade? Você é uma pessoa que aceita e deixa, tem a síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Você é aquele que vai com a maré? Ou você é aquele que não aceita a sua derrota e que em cima de uma derrota você encontra força para superar? Você, ao invés de se assentar e ficar lamentando o que passou, você é aquela pessoa que senta e lamenta o que passou, ou aquela pessoa que senta para criar estratégias para você fazer algo diferente na sua vida? Como é você no seu dia a dia? Como é você diante da crise, diante das lembranças que te entristecem? Uma outra crise que eles enfrentaram ali, além dessas duas, da desinstalação e da apatia, eles enfrentaram a crise da melancolia. Veja que isso tudo é no versículo 1. Eles enfrentaram a crise da melancolia. Eles falavam, nós nos sentamos e choramos. Chorávamos. Veja, queridos, tudo ao redor deles estavam empapuçados de dor, empapuçados de tensão. Eles juntos, eles faziam um coral do gemido, faziam uma orquestra de lamento, uma sinfonia de soluços. Eles não cantavam, eles não sonhavam, eles não planejavam, não reagiam. Eles se entregaram, eles se capitularam. Foi isso que eles fizeram. Eles só sabem curtir a sua dor incurável. Isso nos faz lembrar muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não reagem diante da dor da vida. Tu já viu aquelas pessoas que ficam somente se lamentando? E nada está bom para elas, nada está bom. Você chega perto dela, é só lamento, é só choro, é só reclamação, é só murmuração, é só lembranças de coisas ruins, de mágoas, curtindo as mágoas do passado. É só isso. Não tem uma palavra de vitória, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de nada, só desgraça. Quantas pessoas estão vivendo isso? A crise da melancolia. Estão se assentando, estão chorando a dores do passado e não conseguem viver o seu presente e tem um futuro muito incerto por conta disso. Outra crise que eles enfrentaram foi a crise da nostalgia. Veja ainda no versículo 1. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos. Ou seja, foram tirados do seu lugar, da sua terra. Estavam em Babilônia, terra que não gostariam de estar. Nos assentamos ali. Ficaram ali, apáticos. Ficaram ali sem saber o que fazer, sem acreditar mais na vitória, já satisfeitos com a sua derrota. Chorávamos, eram melancólicos, ficavam chorando com coisas do passado, não viviam o seu presente, não poderiam viver o futuro porque estavam aprisionados lá no seu passado. E agora ele vai dizer, lembramos-nos de Sião, nostalgia. Esses israelitas, eles não fizeram como Daniel, por exemplo. Daniel também foi levado à Babilônia. Daniel também foi levado como cativeiro. Foi levado como alguém que estava lá, preso. Daniel esteve no mesmo lugar que aquele povo esteve. Mas Daniel, verdadeiramente, ao invés dele ser marcado as más lembranças, ao invés dele ser marcado e amargurado, ele não se deixou amargurar, pelo contrário,
Ele foi quem marcou naquele lugar. Foi ele quem deixou marcas de Deus na terra da idolatria, na terra da escravidão. Por quê? Porque Daniel, lá no capítulo 1, fala que Daniel resolveu não se contaminar. Daniel resolveu ser uma bênção em Babilônia. Ele não deixou Babilônia azedar a sua alma. Sabe por quê? Porque a espiritualidade de Daniel não era geográfica. A espiritualidade de Daniel não dependia ou não se limitava a Sião. Não se limitava à igreja, ao templo. Ele não vivia de saudosismo. Daniel, ele não sacralizou o passado, nem satanizou o presente. Não pode ser alguma. Daniel resolveu andar com Deus na Babilônia e cantar os cânticos do Senhor em terra estranha. Aqui os israelitas deixaram de cantar, de testemunhar na Babilônia. Por quê? Porque a nostalgia de Sião os dominou. Eles estavam amargos com o presente porque não deixaram o passado no passado. Então deixam de cantar na crise. E deixar de cantar na crise é negar a fé. Deixar de cantar na crise é renunciar ao testemunho. É viver o projeto da anti-espiritualidade. Entenda, querido. Entenda. Daniel, a sua espiritualidade não era geográfica. Como está sendo a sua espiritualidade nesse momento em que as portas da igreja física, templo, estão fechadas? Como tem sido você hoje? Porque você não está mais nos cercos de Sião. Você não está mais na igreja, dentro da igreja templo. Você precisa ser a igreja onde você está. Por mais que a gente ame ficar em casa, por mais que a gente ame ficar com as nossas famílias, entenda, cultuar, nós queríamos hoje, todos nós queríamos estar na igreja física. No templo, junto com os irmãos, adorando, nos alegrando, tendo comunhão, mas isso, nesse momento, foi tirado de nós. Nós estamos vivendo um momento de crise. Nesse momento de crise, você deixou de cantar, você deixou de orar, você deixou de jejuar, você deixou de buscar a face de Deus, você deixou se influenciar, ou você está influenciando, ou você está se revolucionando, ou você está se assentando para bolar estratégias, para você ser uma bênção na sua casa, para você ser uma bênção aí na sua família, para você ser a igreja onde você estiver. Como está a sua situação hoje? Você é alguém que depende da igreja, templo, para louvar, para adorar, para estudar da parte de Deus, para aprender, para ouvir uma pregação, para ouvir um estudo? Ou você é alguém que é como Daniel, independente de onde você estiver, como será? Você será aquela bênção. Você deixará marcas de uma espiritualidade verdadeira. Então eles desistiram de cantar por causa da crise. Eles desistiram de cantar e as crises que eles viveram foi tremendo. Foram desinstalados, foram apáticos, foram melancólicos. Estavam agora ali vivendo um momento de lembranças de Sião e não estavam preocupados em cantar ali porque se lembravam a nostalgia. Ah, como era bom. Será que você está assim em casa? Será que você hoje está assim? Ah, como era bom quando tinha um culto à noite. Como era bom quando tinha um passo de fé na igreja. Como era bom quando tinha as mensagens. Como era bom quando nós ouvíamos a pregação. Como era bom quando nós adorávamos e louvávamos juntos. Ou você, não, independente da situação, hoje também é bom porque nós somos a igreja, nós vamos cantar e adorar e exaltar o nome do Senhor. Como você está? Uma outra situação que nós vemos aqui, que eles desistiram de cantar por causa da falta de perdão. Da falta de perdão.
Preste atenção no que eu vou falar para você. Se a minha espiritualidade interrompe o meu cântico diante da injustiça e da opressão, se eu penduro minhas harpas em terra estranha, se a minha liturgia só é prestada dentro dos muros de Sião ou dentro da igreja, ela não passa de uma espiritualidade teatral e cênica. O que é isso? Não passa de uma encenação. Se a gente depende de ter as portas da igreja, templo físico aberto, para adorar, para aprender, para estudar, para cultuar, nós estamos sendo apenas atores, encenando, querendo mostrar uma coisa que não somos. A nossa espiritualidade é uma encenação. Há muitas pessoas hoje que vivem uma espiritualidade mística. O que é uma espiritualidade mística? É a espiritualidade do monte. Só é espiritual se estiver no monte. Só é espiritual se for para as vigílias da igreja. Só é espiritual se for para os acampamentos, para os congressos. Mas isso não é traduzido, a sua espiritualidade muitas vezes não é traduzido quando vem a opressão, quando vem a crise. São pessoas que só cantam em Sião. Só cantam os cânticos de Sião em Sião. Só cantam os cânticos quando o ministério de louvor está lá adorando. Em casa não. Nos versículos 5 ao versículo 9, eles vão revelar que eles desistem de cantar porque desistem de perdoar. De perdoar. Que coisa terrível. O texto está empapuçado de violência, de desejo de vingança. Eles ficaram amargos, ficaram revoltados, cheios de ódios. Até as pessoas que oprimiam eles pediam que eles fossem alegres. Mas não. Eles estão agora nesse momento vivendo uma espiritualidade do absinto, do amargo. Eles estão vivendo em função do que foi, do que já aconteceu, do que era, do que passou, mas que já deixou de ser. Eles moravam na saudade e agora vivem nessa reminiscência. Só curtem o passado, enfurnados num tempo que o vento levou. E agora tudo está sem gosto, sem sal, sem sabor. Veja o que eles estão vivendo. No versículo 5 ao versículo 9, eles vão dizer: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apague-se minha língua ao paladar, ou seja, eu não tenho mais sabor, não tenho mais sabor à minha vida, eu não sinto gosto na vida. Se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eles tinham a Jerusalém, a maior alegria deles não era o Senhor. A maior alegria deles era Jerusalém, era Sião. Existem pessoas hoje que vivem isso. A sua maior alegria não é o Senhor. A sua maior alegria é a igreja. É a igreja, é a denominação, é a religião. E não é isso que o Senhor está pregando, não é isso que Ele quer de nós. E Ele vai falar: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te destruir, conforme você fez conosco. Feliz aquele que pegar os teus filhos e matar com pedra. Que coisa terrível. Sabe o que eles estão vivendo agora? Eles estão vivendo o saudosismo de Casimiro de Abreu, que escreveu assim: ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não
trazem mais. Tem gente que vive só do passado, da lembrança nostálgica de ontem. E isso tem roubado o entusiasmo para viver hoje. Nada mais vale a pena para eles. Nada mais desafia eles. E eles entram então numa neurose de lembranças, de pessoas, de circunstâncias, de coisas que já não voltam mais, que já passou. O povo judeu, ele tinha uma religiosidade forte. Tinha uma religiosidade muito forte. Eles tinham o melhor sistema doutrinário do mundo. Tinha uma teologia histórica. Eles conheciam as intervenções literárias de Deus. Mas agora, na sua religiosidade, a sua religiosidade está morta. Eles não cantam na crise. Eles só cantam em Sião quando tudo está bem. Eles não sabem cantar na terra estranha. Eles não sabem celebrar no aperto da história. No versículo 2, eles aposentam as harpas. Veja, eles vão falar, nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. As harpas eram instrumentos usados para cantar canções de alegria em festividade. Ou seja, o que está acontecendo aqui, a fé deles era um circunstancial. Só cantavam na igreja. Só cantavam em Sião. O que eles veem quando eles olham para o futuro? O que eles conseguem enxergar quando eles olham para o futuro? O que eles almejam quando eles olham para o amanhã? A primeira coisa que eles veem ao olhar para o futuro, o que eles desejam, quando eles olham para o futuro, eles desejam a tragédia e destruição dos seus inimigos. Veja no versículo 8, ah, filha da Babilônia, vocês vão ser assolados, feliz aquele que te retribuir, conforme vocês nos fizestes. Já viu aquela expressão, eu desejo para você em dobro, tudo que você deseja para mim? Uma expressão muito humana, muito humanizada, né? Muito materializada. Mas eu quero dizer para você que é uma expressão que muitos têm isso no seu coração. Muitos têm isso no seu coração. Eles viviam o tempo todo ligados à nostalgia, se lembrando lá do passado, se lembrando lá de Sião. Agora eles olham para o amanhã e fazem do amanhã um sócio para a tragédia dos seus inimigos. Querem que o amanhã chegue de mãos dadas com o que mata, com o que arrasa, com o que destrói. Eles querem o holocausto dos seus inimigos. O futuro deles agora é o ódio. Por isso eles profetizam o trágico, de forma irremediável. Olha a expressão que eles usam, que há de ser destruída. Eles não deixam a possibilidade de mudança e de arrependimento para os babilônicos. De forma alguma. Eles sonham com um caos irremediável, eles se colocam na contramão de toda a espiritualidade. Eles perderam a capacidade de amar, de perdoar. Olha o que eles estão dizendo, tomara que aconteça com vocês tudo o que aconteceu com a gente. Eles estão profetizando maldição. É o desejo do coração deles, mas foi isso que Jesus nos ensinou. Interessante que a palavra de Deus nos diz que Jesus ele vai falar, olha, ame seus inimigos, bendizei quem vos maldiz, abençoai quem vos amaldiçoa, perdoai quem vos ofende. Porque se você amar quem te ama, que recompensa tereis? Nós temos que amar os nossos inimigos. Foi isso que Jesus ensinou. É isso que a palavra ensina. Mas aqui eles não estavam vivendo esse amor. Eles estavam vivendo um sentimento de vingança, um desejo enorme de se vingar daqueles que maltrataram eles. Você já teve esse sentimento? Você está tendo esse sentimento? Desejo de vingança por quem fez algum mal a você? Por quem te feriu, te maltratou? Você está tendo isso? Uma outra coisa que a gente observa
está lá no versículo 7, eles vão registrar psicologicamente o trágico e vivem presos historicamente a ele. Veja, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. Eles usam a expressão no dia. No dia, que dia é esse? Que dia é esse? Eles estão presos no dia da tragédia. Eles estão se lembrando do dia em que Sião foi invadida, em que Jerusalém foi invadida e saqueada, no dia em que eles foram levados cativos, no dia da dor, no dia do saque, no dia da espoliação, no dia do massacre, no dia da desinstalação de Sião. Tiraram eles de lá, naquele dia ali. Eles estão se lembrando no dia em que iniciou aquele sofrimento. E eles se lembram de Edom. Quem foi Edom? Quem eram os edomitas? Edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Israel era descendente de Jacó e os edomitas eram descendentes de Jaú. Então preste atenção aqui, Edom e os hebreus, edomitas e o povo hebreu, eles eram pais desses novos dois povos. Esaú e Jacó eram pais desses dois povos. Eles saíram de uma mesma família. Sabe o que isso ensina pra gente? Sabe o que isso significa? Quanto mais íntima for a relação, maior é a dor quando você sofre uma injustiça. Você dificilmente fica sentindo amargura por alguém que te fez alguma coisa, mas que você não tem relacionamento com ele. Você sofre mais com alguém que diz que te ama, mas te machuca. Veja, eles se lembraram da covardia dos edomitas, que os esperavam nas encruzilhadas para matar eles, quando eles fugiam e tentavam uma fuga desesperada. Eles se lembravam das palavras de alegria dos edomitas, quando eles eram perseguidos até a morte. Arrasai, mate eles! Os edomitas entoavam isso. Eles não perdoam. Eles não têm paz. Eles não se esquecem do dia em que foram agredidos, no dia em que foram feridos. A ferida ainda está aberta, ainda está sangrando. Entenda, queridos, esse texto do Salmo 137 é um texto pós-babilônico. Eles já não estavam mais escravos. Já haviam sido libertados. Já não estavam mais em Babilônia, já estavam em Sião. Já não estavam mais em terra estranha, já estavam em suas terras. Mas o passado, as lembranças do passado continuou com eles. Quando você conta as histórias do seu passado, de que forma você conta? De que forma você conta? Faz você aí um raciocínio, um pensamento. Lembra você e pensa. Quando você conta as histórias do seu passado, a ferida, ela está fechada ou ainda sangra? Ou ainda dói? Como está? Deixa eu dizer uma coisa para você. Passado não resolvido é presente. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Deus não te deu o poder de amnésia voluntária. E você voluntariamente deletar as coisas da sua mente. Isso é impossível. É impossível. E é por isso que os hebreus não perdoaram. É por isso que eles não quiseram perdoar, porque isso ficava nas suas mentes, massacrando. Quando eles lembravam com ódio, com amargura, com dor, com ressentimento. Quando você lembra, quando você conta o seu passado de dor, isso ainda te dói? Ou você conta como se fosse uma história, uma experiência que você viveu sem dor alguma?
Eles registram também, não apenas o dia da tragédia, como também o que eles falaram nesse dia. Eles são detalhistas. São detalhistas. Olha a agressividade, com a agressividade dirigida a eles. O povo, os edomitas gritavam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Eles guardam lá no cofre do psique tudo que foi falado contra eles. Sabe o que eu vejo hoje? Tem muita gente presa ao dia em que o marido agrediu. Presa ao dia em que o marido bateu, em que machucou, em que ele saiu de casa. Gente que está presa ao dia em que quando descobriu que seu cônjuge foi infiel, que o filho estava envolvido com droga, que um amigo tinha traído, que o sócio deu um prejuízo. Tem gente que vive agendando o dia da desgraça na vida dos outros. E outra coisa, quando você se lembra das coisas que aconteceu, você se lembra nos detalhes, quando você conta nos mínimos detalhes. Se você conta nos mínimos detalhes, isso pode ser um sinal que você não se esqueceu, que você não foi cicatrizado ainda na sua ferida. Detalharam até o que eles estavam cantando. 70 anos depois. Mais de 70 anos depois. Detalharam. Guardaram isso por décadas. Por décadas. Uma outra coisa que a gente percebe também, que eles acabam tendo um conceito estúpido do que significa ser feliz na vida. O que significa ser feliz? No versículo 8 e 9, veja, eles estão ansiando, desejando que eles morressem, que os filhos deles também morressem. A violência, querido, é motivo para chorar, para se entristecer, não para ficar alegre, não para ficar feliz. Sabe o que eles estão dizendo aqui? A minha maior alegria vai ser se um deles morrer. A minha maior alegria vai ser quando os filhos deles morrerem. Quando acontecerem com eles o que aconteceu com a gente. A gente vê aqui uma tremenda inversão de valores da vida espiritual. Os israelitas se tornaram duros, desumanos, cruéis. Estavam agora iguais aos seus inimigos, iguaizinhos. Eles estão vivendo na neurose da vingança, eles querem vencer o mal com o mal, eles querem pagar o ódio com ódio. Entenda que quem odeia, quem não perdoa, não consegue cantar. A Bíblia vai falar em Mateus 25, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O que é isso? É você pedir em oração uma oportunidade de abençoar aquela pessoa que te fez mal. Você faz isso? Ou você ora uma oração amarga, uma oração ruim, uma oração do mal, desejando o mal, querendo que ele morra. Você não perdoar é você tomar um veneno todo dia, querendo que o outro morra. É assim que eles estavam. Eles desejam mal até mesmo contra quem não tinha feito nada contra eles. Estão desejando mal para os filhos que não fizeram nada. Quem fez foi os pais. Olha, eles querem que os filhos babilônicos sejam trucidados, quartejados. Olha como chegou a situação daquele povo. Eles transferiram seu ódio para outra geração. Isso é irracional. Eles projetam a sua mágoa para aqueles que não lhe fizeram mal algum. Aqui estão os servos de Deus fazendo um pedido, uma expressão de sua vontade, transferindo o seu ódio para outra geração. Quem nutre o ódio não sabe nada de louvor a Deus e de amar a Deus. Então, era o que eles queriam. Era o que eles desejavam. O que você tem desejado para as pessoas? O que você deseja para alguém que te fez mal? O
que você deseja para aquela pessoa que te magoou, que te chateou, que te entristeceu? Qual é o desejo do seu coração? Qual é? Outra coisa, eles estão com as harpas penduradas. Eles estão sem os cânticos de Sião, cheio de ódio, de desejo de vingança. Por quê? Porque eles tinham uma relação institucional com Deus e não pessoal. Vou repetir. Eles tinham uma relação institucional e não pessoal. Versículos 5 e 6. Veja. Se eu me esquecesse de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha destra da sua destreza. Apague-se meu inimigo paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Eles vivem a institucionalização da fé. Eles vivem tudo voltado apenas para aquele momento ali. Tudo para eles tem a ver com Jerusalém, tem a ver com Sião. A maior alegria deles não era Deus. A maior alegria deles não era a presença de Deus, mas era Jerusalém. A saudade deles não era de Deus, mas era da igreja. A destruição de Jerusalém passou por uma confiança errada e falsa no templo, no culto, nas cerimônias, em vez de colocarem sua confiança em Deus. Em vez de colocarem sua confiança em Deus. Será que você também não está assim? Será que você também tem amado mais a tua igreja do que Deus? Eu não estou dizendo que você não tem que amar a sua igreja, você tem que amar a sua igreja. Mas a fonte da sua alegria não depende das portas da igreja física estar aberta ou fechada, porque a fonte da nossa alegria tem que ser o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o cabeça da igreja. É Ele. Em Jeremias 7, versículo 4, por que eles foram levados ao cativeiro? Diz lá, não vos fieis em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Sabe por quê? Porque o negócio deles era o templo, e não o Senhor do templo. E não o Senhor do templo. A única vez que eles se lembram de Deus é para pedir destruição, para pedir morte para os seus adversários, para pedir vingança. Tem muita gente amarga hoje. Tem muita gente, na verdade, que morre pela igreja, mas não vive pelo Senhor, não vive para o Senhor. Defende até a morte da sua religião, morte da sua religião. Defende até a morte a sua religião. Defende até a morte a igreja. Mas não desempenha uma intimidade com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Os fariseus acusavam Jesus que querem a lei, curando no sábado, que a lei não podia curar no sábado, que Jesus não podia curar na sinagoga, mas estavam por trás, armando e tramando a morte de Jesus. Tramando e armando a morte de Jesus. Há uma ilustração que eu quero contar aqui para você, na verdade, uma história, né? Se conta. Quem já ouviu falar aqui de Dona Beija em Araxá? Dona Beija. Preste atenção. Lá de Minas Gerais. Ela diz a história que ela recebe uma desafeta, né? Alguém que não gostava dela, que eles não se davam. E quando essa chega na casa da Dona Beija, ela chega com uma bandeja de estrume. Uma bandeja de estrume. Ela toca a campainha, a Dona Beija vem e ela chega com uma bandeja de estrume.
e diz, olha, a empregada vai dizer, a senhora que é a dona Beija, ela assim, eu estou aqui com essa bandeja que a minha senhora mandou te entregar. E quando ela abre, era estrume. Dona Beija então diz para aquela senhora, espera um pouquinho que eu também tenho um negócio para ela. Foi lá dentro, pegou um buquê de flor com um bilhete e entregou a ela. Falou, entrega lá para sua senhora. O que dizia aquele bilhete? O bilhete dizia o seguinte, querida, na vida, cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem. Como você age com aquela pessoa que te feriu? Qual é a sua atitude? Dar flor ou devolver com estrume? Qual é a sua atitude? Agora, eles estavam tão enraizados com o desespero, tão enraizados com a tristeza, com a amargura, com a falta de perdão, que eles não observaram que eles tinham motivos para cantar. Eles tinham vários motivos para cantar. Veja, a Bíblia fala no primeiro versículo que eles estavam à margem dos rios de Babilônia. Ou seja, eles não estavam no deserto. Eles estavam perto dos rios Eufrates e o rio Tigre, que eram lugares férteis, cheios de verdor, cheios de verde, cheios de fartura. E eles são solicitados a cantar, mas eles não queriam cantar. Na verdade, a vida não estava tão dura assim. Eles é que estavam duros. Eles é que estavam olhando para a vida de uma forma verde, de uma forma errada. E os recursos não haviam se esgotado. Eles tinham água, tinham vida, tinham sobrevivência. Olha ao seu redor e veja que tem coisas boas para você usufruir em toda a crise que você enfrenta. Você tem casa, você tem carro, você tem emprego, você tem família. Não despendura, não dependure as suas harpas, não aposente as suas harpas. Ao invés de você ficar olhando mal, as coisas ruins, olha para o lado bom, enxerga a vida de uma forma maravilhosa e saiba que o Senhor ele tem muito mais para te dar. Se você olhar em volta, Deus está pronto a te abençoar. Eles também tinham sombra para descanso. Versículo 2, eles estão dizendo, olha, eles foram os salgueiros, nas árvores que existiam no meio delas, penduravam as harpas. Eles tinham sombra, descanso, refrigério. Os salgueiros eram árvores frondosas, grandes, úmidas, as planícies da Babilônia. Eles não veem a bondade de Deus no meio da crise. Eles não veem, eles não discernem o propósito de Deus. Eles não discernem a disciplina, o propósito da disciplina de Deus. E olha ao seu redor, deixe de reclamar, querido. Deixe de reclamar, pare de murmurar. Deu basta nessa hemorragia de murmuração. Isaías 54:1 diz, cantai alegremente, ó estéril. Deus nos convida a cantar no estranho. Deus nos convida a cantar na agenda do absurdo. Deus nos convida a cantar pela fé, proclamar o que não está vendo, porque você confia. A Bíblia diz que em Marcos 14, de 22 a 26, Jesus ele vai cantar um hino na cena da ceia, na hora mais dramática. Era o momento dele entregar o seu corpo, dar o seu sangue, enfrentar a traição, viver a ausência da amizade, ser escarnecido, ser espancado. Ainda assim ele canta em vez de praguejar. Ele não sai dali para o Getsemane, onde ele se angustiou. Não sai do Getsemane para o Sinédrio, onde ele se angustia até a morte. Ele não vai para lá chorando, mas vai cantando para dar vida para os pecadores como você e eu. Atos 16, 25 fala que Paulo e Silas, mesmo surrados, esfolados, agredidos, eles cantavam à meia-noite, eles adoravam, eles cantavam sem mágoa, porque sabiam que Deus ia converter essa tragédia no bem deles. A última palavra é de Deus e não do carrasco.
A última palavra é de Deus. Não perca a doçura da vida. Não perca. É Deus quem dirige tudo. Faça da sua vida uma canção de glória ao Salvador. Tire agora mesmo as suas harpas dos salgueiros e entoe uma canção ao Senhor. Entoe uma canção ao Senhor. Nós estamos chegando ao fim desse estudo. Esse ano é um ano que se iniciou de uma forma dramática, né? Assustadora, insegura. Mas é nesse momento que o Senhor te convida a cantar. O Senhor te convida a exaltar, a louvar o seu nome. Então, nesse momento de crise que você e eu, que nós estamos passando, não pendure suas harpas. Não guarde mágoas. Perdoe. Amém? Que Deus possa fortalecer a sua fé, o seu coração. Hoje à noite nós estaremos juntos. Às 19 horas, nós estaremos juntos no nosso culto online na igreja. Você vai poder assistir na sua casa, junto com a sua família, cultuar conosco. Eu estarei trabalhando sobre um tema maravilhoso. Tá? Nós estaremos falando sobre as cidades de refúgio do Antigo Testamento. O que isso significa para nós. O que isso tem de importância para nós. Tá bom? Nós estaremos lendo também o Salmo 146. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. 146, não, 46. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te cubra, que Deus te encha de graça, de poder. Esteja conosco neste domingo, às 19 horas, no culto ao vivo, no culto online que nós estaremos fazendo. Vamos orar. Feche seus olhos aí, nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti. Louvar o Teu nome, Senhor, pela beleza da Tua santidade. Pai, nós queremos render graças a Ti por esse estudo, por esse momento. Que nós possamos, Senhor, dar o nosso melhor para Ti. Saber que nós não estamos presos a uma espiritualidade circunstancial ou uma espiritualidade geográfica. Nós não dependemos de estar com portas de igreja aberta, uma vez que nós somos a igreja. Nós não dependemos de estar em Sião, porque em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que exaltar e cantar e exaltar o nome do Senhor. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, hoje, no dia de hoje, nos alegrar com o Senhor e exaltar o Teu nome, porque Tu és santo, bondoso e poderoso. Fica conosco, nos dê um restante de dia abençoado e que à noite possamos estar juntos, cada um na sua casa, mas juntos, Senhor, louvando e bendizendo o Seu nome. Em nome de Jesus nós adoramos a Ti e agradecemos por tudo. Amém e amém. Deus abençoe. Fique na paz.